Juliana, como lidar? Essa pergunta é uma das melhores que tem da área de psicologia perinatal e que eu não sei responder. Eu tento, faz 19 anos que eu estou aprendendo a responder essa pergunta, mas eu não sei se eu vou conseguir responder algum dia, tá? A pergunta dela é como lidar com a frustração do não parto? Do, Do não parto normal, do não parto, não entendi, do não parto idealizado, do não parto normal, né? Parto, até eu fico do não, corrigindo as pessoas aqui que chamam sim, cesárea de parto, parto, né? sim, O cesárea, o bebê sai parto, pela barriga, parto sai pela sim, vagina. sim, do Então, não o parto, não, o ok, não, a pessoa sim, planejou aquele parto e não, virou uma cesárea, sim, ou porque precisou mesmo, ou porque foi enganada, ou porque aconteceu alguma coisa. Quando é, foi enganada, é pior de tudo, né? Mas como sim. lidar com essa frustração do não parto? Bom, vamos lá, eu gosto de falar disso. É, Bom, eu acho que entra um pouco na ideia lá das expectativas, né? Acho que é importante, né, na gestação que eu possa criar expectativas, porque isso de alguma forma me dá um norte, me coloca aí no princípio de continuidade, como eu falava aí fazendo um link com a pergunta anterior, e me coloca ali num futuro que isso é o que é a expectativa, né? A função um futuro que eu tento, entre aspas, controlar como eu imagino. Por definição, ela não é muito efetiva nesse sentido, porque nada que eu imagino é exatamente como isso acontece, né? E em relação ao parto, e eu escuto isso principalmente, né, das mulheres que fazem todo esse movimento, né, de busca, né, da humanização do parto, que são mulheres que desejam muito o parto vaginal, né? A via de parto vaginal, posso dizer assim? Uhum, claro. É... E que muitas vezes não conseguem, né? É... Acho que, supondo que essa mulher ela foi acompanhada por uma equipe de confiança coerente e que esta via de parto teve a ver com não com algo violento no sentido de desnecessário ou não indicado, acho que a gente tem que se haver com esse processo psíquico que é lidar com a desconstrução disso que eu imaginei e que parece que é uma desconstrução de algo que tem a ver com o exercício da parentalidade, que é esse exercício contínuo de desconstruir algo que eu imaginei. E acho que essa fala dá para linkar aí com a história, né, do filho da mãe do mãe de quem? Do que Do você tá? mãe do Estevão. Que Da inclusive mãe ela do já falou que Estevam. ela respondeu aí que ela chama Gisele. Isso dá para linkar com a Gisele, né? De que ninguém imagina um bebê, né, que tem aí alguma dificuldade motora ou alguma, né, algo atípico, né? E Uhum. quando a gente imagina e a gente recebe o bebê e precisa se tornar pai desse bebê, a gente precisa lidar com essa desconstrução do nosso próprio narcisismo, né? Porque a gente acha em algum lugar, né? Ou a gente quer achar, né, que a gente é perfeito e que a gente vai conseguir o parto perfeito e que meu filho vai ser perfeito, que você é a mãe perfeita. E a parentalidade não tem absolutamente nada a ver com isso. A Uhum. parentalidade está aí o tempo todo para nos dizer, e é saudável que seja assim, né? Até do ponto de vista psíquico para o bebê que eu recebo, né? Que eu não sou uma mãe perfeita, porque para ele seria muito ruim ter que ocupar esse lugar de filho perfeito. Então, Até porque, até uhum, porque, né, Ju, em relação à parentalidade, os melhores pais do mundo podem ser pais adotivos até, não tem nada a ver com o parto, né? Não tem a ver com que jeito nasceu, com a via de parto, e podem ser melhores pais do mundo, independente da via de parto, né? sim. Uma outra questão é a questão da violência, né? E aí, uma violência obstétrica e algo que é tomado por uma mulher como algo violento, que não necessariamente precisa ser uma violência obstétrica, né? Uhum. Algumas mulheres às vezes relatam
o parto que para uma seria perfeito com uma sensação de violência, né? A Uhum, uhum, violência tem a ver com esse registro, para além da expectativa, mas de uma marca subjetiva que aquilo não aconteceu, não só da forma como eu esperava, né, do ponto de vista racional, eh, mas de uma forma que me marcou de um jeito ruim, né? uhum. E isso é muito interessante a gente poder se abrir para ouvir tanto os profissionais de saúde que acompanham as mulheres, tanto as mulheres que vivem, né, essas experiências e se sentem, né, sofridas em relação a uma experiência de parto, delas poderem fazer o retorno, e acho que um profissional da saúde perinatal pode ajudar, de olhar, de reviver, de retomar essa experiência e de se perceber o que aconteceu ali num tempo que não seria o tempo dela, né? O quanto ela foi acelerada. Já ouvi relatos de mulheres que se sentiram aceleradas pela equipe num tempo de parir, mas trabalhando com elas, por exemplo, elas não comunicaram, assim, Uhum. elas não se perceberam e não conseguiram comunicar. Então, o que é violência para cada mulher, tirando aí violências obstétricas terríveis, é muito subjetivo, né? E acho que o exercício de poder fazer um movimento de interiorização e voltar, né, quando você se sentiu violentada no parto, acho que pode ajudar essa ressignificação e essa elaboração de uma experiência que pode ter feito uma marca traumática. Certo. Eu gosto também de dividir dessas duas formas, né? Daquela mulher que teve o melhor cuidado de todos, mas precisou de uma cesárea porque realmente precisou, né? E do outro lado, a pessoa que sofreu a violência. Eu também gosto de dividir assim, ou que se sentiu violentada, que o que importa é que a pessoa sentiu, né? E na primeira questão, eu sempre tento falar o seguinte para as gestantes, como preventivo, né? Nós não estamos planejando que seu parto será natural. Nós estamos planejando que o plano A é um parto natural. Só que o plano B é um parto normal com alguma intervenção, o plano C é a cesárea. Se chegar na cesárea, não é que não estava planejado, só não era o primeiro plano, né? E já na questão do outro caso, que é quando a mulher teve uma violência mesmo, muitas vezes isso vai ficar uma cicatriz ali, né, com ela, e cicatriz é permanente, né? A cicatriz a gente não tira, ela fica, né, no corpo, dá para ressignificar, dá para tentar ajeitar isso de alguma forma. Algumas mulheres conseguem isso no segundo parto, no terceiro parto, né, e outras conseguem ajudando outras mulheres, né, através Uhum. de refletindo na ajuda a outra mulher curando aquilo que aconteceu com ela, né? E muitas viram doulas, inclusive, para fazer isso, para ajudar outras mulheres, né? E então, uma dica que eu sempre dou é isso: ajude outra mulher a parir, ajude, que você muitas vezes vai conseguir resolver coisas com você mesma, né? No dia que eu descobri